Meus irmãos, vamos tratar agora sobre Hebreus 6, né? No versículo 9 ao 12. Eu quero fazer mais um pouco de uma reflexão dos versículos anteriores, né? Onde algumas pessoas entendem que o crente salvo em Jesus Cristo pode vir a perder essa salvação, né? Bom, eu não creio assim, né? Respeito quem acredita dessa forma, nesse texto, mas eu não acredito, né, dessa maneira. Por quê? Existem vários textos, né, que nos mostra a segurança da salvação, né, e que nos mostra que aquele que foi realmente salvo em Cristo, ele jamais será lançado fora, como o próprio Jesus mesmo disse, não é verdade? Agora, até aquelas pessoas que se convertem a religiões, se simpatizam, elas até creem em Cristo, até creem, elas gostam de Cristo, né? Porém, só crer não é suficiente. A gente começa a ler a Bíblia e você vai vendo que para você ser salvo, né, você tem que dar frutos, né, tem que dar bons frutos. Se Cristo habita em você, você tem que dar bons frutos, né? Porque a partir desse momento o próprio Jesus diz que vem ele e o Pai faz morada na pessoa, né? Nós já tratamos aqui que nós somos casa de Deus, né? Então o que acontece? Muitas pessoas questionam e tal sobre vários assuntos a respeito desse texto, mas quando nós olhamos num todo, num texto difícil, que você pega, quando é um texto difícil, você olha a Bíblia como um todo, aí você vai entender uma coisa, que todos pecaram, né? Todos. E teve pessoas que teve pecados terríveis, né? Como o próprio Davi, a Bíblia nos ensina que era segundo o coração de Deus. O cara era um assassino, né? Adúltero. Quebrou os mandamentos todinho de uma vez só, né? Tem Moisés também, o maior legislador da antiga aliança. O próprio Deus iria matá-lo, né? Poucas pessoas falam sobre esse assunto, mas isso é uma verdade, está escancarado na Escritura, né? E tantos outros. E quando você chega aqui no capítulo 11, tem a galeria da fé e esses caras estão junto. Até Abraão, né? Até Abraão que não creu, ou ele ou a mulher, não sei, porque ele tomou a escrava dele e teve Ismael, né? O primeiro filho dele. Eles achavam impossível que a esposa dele tivesse filho. Então o próprio Abraão, ele caiu nessa, você entendeu? Mentiu, né? Então, meus irmãos, mas o que de fato faz o crente permanecer em Cristo é a boa vontade de Deus de segurar ele, mais nada, né? Porque nós falhamos, nós pecamos, né? Porém, nós não vivemos a prática do pecado. Por quê? Há muitas pessoas em diversas denominações que pregam o evangelho, né? Estou falando de denominações evangélicas que pregam realmente o evangelho, né? São pessoas que estão ali mascaradas, né? Igual praticamente, vou usar aqui Simão, o mágico, né? Simão, ele ofereceu dinheiro para ter o poder do Espírito Santo. Ele queria comprar uma posição, né? Que é a simonia, que é o estudo da simonia que a gente faz, que é a compra de cargo eclesiástico, né? Então, ele creu em Jesus Cristo, ele creu na palavra, creu na boa palavra, né? Mas o que não foi colocado sobre ele foi a justiça de Jesus Cristo, entendeu? Então, crer não é suficiente, crer é o primeiro passo. Aí você tem que ser justificado pela fé em Jesus Cristo somente. E é onde muitas pessoas se atrapalham nisso aí, né? Por quê? A partir do momento que você é justificado pela fé em Cristo,
né? Somente. Não tem Maria, não tem José, não tem mais ninguém, não tem Santo Expedito, não tem ninguém. E quando você crê na obra redentora de Cristo somente, a justiça dele é colocada sobre você. E outra coisa, Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Não é verdade? Se eu cresce, isso leva a uma discussão tremenda, mas eu não vou nem entrar nesse mérito não. Mas se eu desejo orar para alguém, para Deus, ir lá, e na minha oração eu falo, Deus, converta aquela pessoa, toca o coração daquela pessoa, muda a vida daquela pessoa. Se eu preciso orar para alguém, para Deus, se eu tenho essa vontade de orar para alguém, para Deus fazer algo por ela, então eu estou fazendo coisa inútil. É só de fachada, estou fazendo inútil. Entendeu? Porque Deus sabe o que ele está fazendo. E eu sei que aquela pessoa precisa dele. Então eu sei que quem segura, quem guarda a pessoa é o próprio Deus. Quem guarda o crente é Deus. Ou estou falando do crente verdadeiro, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma reflexão aqui que diz o seguinte, ó. Um general que antes de uma batalha procura despertar em seus soldados a valentia e o desejo de vencer, não fala apenas dos desertores, mas traz a memória dos heróis, animando-os a lutar, tendo em mente a vitória. Da mesma maneira, o Espírito Santo adverte sobre os desertores espirituais e prossegue anunciando a certeza da vitória, citando o exemplo do herói da fé, Abraão. Como eu disse, Abraão foi o herói da fé, mas também pecou, né? Dá para você ver que o que... Ainda bem que a Bíblia manda nós julgar não pela aparência, mas pela reta justiça, não é verdade? Porque se for pela aparência, nós estamos enrolados, né? A partir do versículo 9 até o 20 aqui, esses versículos eles nos estimulam a confiar nas promessas de Deus, né? Nas promessas divinas, né? Da segurança e tudo mais. No versículo 9, né? Aqui mostra o que se espera do crente, ó. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, né? Hebreus 6, 9. Na minha outra tradução aqui diz o seguinte: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Coisas que acompanham a salvação, né? Aqui, logo no início desse versículo aqui, a gente já vê aqui, ó, que tem uma conjunção adversativa. Aí nós notamos que tem dois grupos de pessoas aqui dentro dessa igreja, correto? Tem dois grupos de pessoas aqui dentro. Uns que creem, certo? Mas não se entregaram a Cristo e estão ali só, não sei nem porquê, né? Talvez porque é um ambiente bom, ou é rejeitado pela família e tudo mais, aí vai e se abriga em alguma igrejinha por aí, né? Então aqui a gente vê um tipo de uma mudança na fala do escritor, né? Mas de vós, né? Ou mais quanto a vós, né? Irmãos ou amados, né? Que já chama as pessoas de amados, entendeu? A gente tem que atentar para esses pequenos detalhes. Esperamos coisas melhores. Meus irmãos, eu não conheço muita coisa da Bíblia, não conheço muita coisa da Palavra de Deus, mas eu conheço Jesus Cristo, correto? E o que eu sei dele, né? O que eu vi dele, a minha vida que eu tenho com o meu Senhor, aqui a Bíblia é como se fosse apenas uma palhinha do que ele é. E nós não conseguimos compreender isso totalmente, né? O nosso Deus. Você pode pegar o texto bíblico e fazer dele o que você quiser. Colocar suas ideias dentro dele, pode fazer o que quiser. Mas quando você pega o texto e analisa o contexto histórico, né? Analisa o que estava acontecendo aqui, né, nessa época,
Quando o que aconteceu com o pessoal da antiga aliança, aí você vê que não é impossível do ser humano se arrepender, a menos que Deus endureça ele. Aí não tem como, mas não é impossível, né? Acabe foi o pior rei de Israel, a palavra de Deus nos ensina isso. Ele foi o pior rei de Israel, mesmo assim, ele se arrependeu, ele se humilhou, né, diante de Deus. Sabe, vocês verem? Que coisa esquisita. Nós não podemos dizer, nós não conseguimos. O meu avô dizia um ditado que era o seguinte: coração de gente é terra que ninguém vai. E não é, porque você não conhece o coração do outro. Então você conhece pelas palavras que ele fala, né? Que ele a boca fala, o coração está cheio, correto? Mas você não sabe se ele tem condições de se arrepender ou não, porque pode ter condições de se arrepender. O cara pode estar desviado, pode ter apostatado da fé, mas ele pode ter condições de se arrepender, se Deus assim quiser, né? Se Deus quiser que ele se arrepende, Deus vai usar de misericórdia e bondade com ele, ele vai se arrepender. Mas se Deus não quiser também, Deus endurece o coração dele, né? E aí nós já sabemos o final. Em outras palavras, é bom para o crente viver num clima, né? Não é bom para o crente viver num clima de incerteza, né? E de medo. A maioria dos crentes que eu conheço servem a Deus por medo. A maioria. Quem tem pai sabe de uma coisa: se você tem medo do seu pai, você nunca vai se sentir amado por ele. Você anula o amor de seu pai em sua vida. Você acha que se você servir a Deus por medo, você também não anula o amor de pai na sua vida? Você nunca vai se sentir amado por Deus. Você nunca vai se sentir perdoado por Deus. Isso é um perigo. Você cai numa depressão, né? Você cai numa depressão porque você vive na incerteza. Ué, se eu não tenho certeza se eu vou chegar num determinado lugar, no alvo que foi me prometido, que não foi nem eu que decidi, que foi Deus que me prometeu, se eu não tenho certeza, então minha fé é vã. Não é verdade? Eu posso, como diz um certo escritor, é melhor que eu me firme num firme fundamento do desespero, né? Aí eu tenho que construir, edificar a minha casa no firme fundamento do desespero, né? Mas isso nós sabemos que é psicologicamente impossível, porque o desespero não é um firme fundamento, né? O desespero, ele é na verdade a falta de entendeu? E quando o desespero é a falta de um firme fundamento, você não se sente firme, você não sabe se você vai chegar, entendeu? E se você não sabe se você vai chegar lá, se você não tem essa certeza, eu te provo que você não crê que Jesus ressuscitou. Porque se você crê que ele ressuscitou, né, dentre os mortos, se você crê que o sacrifício vicário dele foi suficiente para a tua salvação e que você tem que ser salvo pela graça mediante a fé, né, e não vem de você, vem do próprio Deus, como a Bíblia nos ensina em Efésios 2, né, para que ninguém se glorie, ninguém pode ser salvo, ser justificado pelas obras, salvo pelas obras, ninguém. Entendeu? Então, se você tem essa convicção que você é totalmente dependente dele e que você está na mão dele, você tem essa certeza que você vai chegar. Porque você não está trilhando sozinho, você não está servindo a Deus pela carne, como diz lá em Romanos 8. Né? Então, se você está servindo a Deus no Espírito, pelo Espírito, você tem essa certeza. Agora, se você não tiver, infelizmente, você está correndo um grande risco. Um risco até de ter uma doença mental, né? Como a depressão, ansiedade, né? Eu já vi pessoas falando que se você não dizimar, você perde sua salvação. Gente, que mentira. A expiação não é feita pelo dízimo, por 10% que você ganha.
né? O que dizer de pessoas aí, que várias culturas que a gente não conhece por aí mundo afora, essas pessoas não sabem nem o que é dízimo, entendeu? A pessoa ouve o evangelho, você prega o evangelho para uma pessoa, eu sou acostumado a fazer, você evangeliza uma pessoa aqui, daí a pouco a pessoa morre. O cara nunca entrou numa igreja. Você vai falar o que não tem de situação dessa? Você vê que a pessoa crê, você prega para você evangeliza a pessoa creu, recebeu aquela palavra ali, daí pouco tempo, a pessoa, poucos dias ou horas, sei lá, a pessoa morre. Você vai falar que um cara desse foi pro inferno, se o cara creu? Não tem como. Servo de Deus, conheço pessoas, serva de Deus, que serva a Deus, ó, vários e vários anos. Infelizmente, né, teve Alzheimer, a pessoa não sabe nem o que é mais uma igreja, gente. Como é que eu vou dizer para você que um camarada desse, Deus vai lançar ele no inferno por causa disso, por causa do Alzheimer? O cara que era crente fiel, né, a Deus, em suas orações, clamava pelos outros, a gente via, tem bom testemunho diante da comunidade, não tem nada do que se envergonhar. Do jeitinho que a Bíblia pede, o sujeito era. Aí o camarada vai ter um Alzheimer. Às vezes eu fico pensando o seguinte, que Deus permite esses problemas na vida das pessoas, de uns crentes fiel, para os outros ser evangelizados. Entendeu? E eu creio nisso, porque a partir daí você vai parar e pensar, pô, mas esse sujeito agora não sabe nem quem é Deus, não sabe nem quem é céu, nem o que é isso, não sabe nem quem é Jesus, não sabe nem o que é Bíblia, não conhece nem os outros, nem os de casa. E agora? O que vai fazer com um ser humano desse? Aí inventa milhões de teorias. A Bíblia não tem teoria, né? Ou você crê ou você não crê. É assim que funciona. Amém? Essa passagem, versículo 9, né? Ela assegura que se formos dedicados na vida cristã, a nossa esperança em Cristo será um dom inabalável, né? Portanto, meus irmãos, não há desculpa, né, para negligenciar a busca de uma vida totalmente dedicada a Deus, né? Nos versículos, vou ler aqui, versículos 11 e 12, para fechar esse vídeo, diz o seguinte: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Né? Então, o que acontece? Outra coisa que as pessoas não entendem, muita gente não entende, é que é pela fé, não é pela carne, nem pelas obras, é pela fé. Nós servimos a Deus pela fé. Nós entramos na presença de Deus pela fé. Nós somos salvos pela fé somente. O maior mandamento da Bíblia é o amor. Fosse assim, se Deus fosse só amor, a Bíblia ia nos ensinar: pelo amor sois salvos. Não, pela graça sois salvos por meio do amor. Não é. É pela graça sois salvos por meio da fé. Entendeu? Então, não é o amor que nos salva. É bom a gente frisar isso. É a fé. A gente vê cada pessoas que têm fé, receberam dons da parte de Deus, fazem cachorrice aí para tudo quanto é lado. A gente vê isso na televisão, né? Mas eles vão pagar um preço alto por isso, como a palavra de Deus nos ensina, que a Deus pertence a vingança, né? E ele não dormita, e que essas pessoas, a condenação deles já estão feitas, né? A Bíblia nos ensina isso. Então, meus irmãos, que nós venhamos crescer cada dia mais, né? Na graça, no conhecimento da pessoa do nosso Senhor Jesus, e que Ele venha nos fortalecer, nos segurando, nos dando segurança, né? Nos fortalecendo. Porque se nós retroceder, se nós, né, a gente pode cair, às vezes cai, não tem jeito, né? A gente não pode permanecer na prática do pecado,
correto? Nem viver de aparências, né? Procuramos ser honestos, sinceros diante de Deus, porque Ele conhece o nosso pensamento, Ele sabe a intenção do nosso coração. Então você tem que ser transparente, né? Tem que ser transparente com Ele, transparente com os outros. Porque hoje precisa ser transparente com as pessoas. Hoje isso é até, como se diz, é até esquisito, né? Se ser sincero hoje é esquisito, mas a gente tem que ser esquisito, se for preciso, né? Para ser sincero, a gente tem que ser esquisito. Se gostou, gostou. Se não gostou, né? Também não estamos aqui para fazer a vontade de ninguém. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? O ser humano, se ele quiser, bem. Se não quiser, que sacudamos a poeira da chinela, né? A poeira dos pés. E tocar o barco para frente, amém? Fique com Deus.